Milagro inesperado de oración poderosa que sana cuerpo entero y transforma vidas. Clara, una joven enfermera de una pequeña ciudad, se encontraba sumida en el caos emocional. Desde la muerte de su madre a causa de un cáncer que se extendió como la sombra de una tormenta, su vida se había llenado de dolor y desesperanza. Cada día al recorrer los pasillos del hospital, sentía el peso de cada mirada, cada suspiro entre sus pacientes. El eco de su madre, con su voz suave y esperanzadora, parecía haberse desvanecido, dejando solo un vacío. Sin embargo, el destino le tenía preparado un giro insospechado. Un día, mientras ordenaba un viejo escritorio en la sala de descanso, sus manos encontraron un libro polvoriento, un diario desgastado por el tiempo. Lo abrió con cuidado y las páginas crujieron como el suelo seco. Entre relatos de un monje que vivió hace siglos, una oración destacaba, escrita con una caligrafía que parecía danzar sobre el papel. Con fe inquebrantable, la luz de Racinta. Al día siguiente, uno de sus pacientes, Marcos, un hombre diagnosticado con una enfermedad terminal, comenzó a mejorar de forma inexplicable. Sus síntomas parecían desvanecerse y el brillo resplandeciente en sus ojos era un milagro inesperado. La noticia se esparció como pólvora. ¡Milagro en el hospital!, gritaban en la calle. La comunidad, normalmente sumida en la tristeza, empezó a llenarse de murmullos de esperanza y fe. Clara, sin embargo, se debatía entre la euforia colectiva y sus propios fantasmas. Su padre, un hombre lleno de rencores, acentuaba sus dudas, recordándole que la vida era cruel, que la esperanza no era más que una ilusión mal creada. ¿De verdad crees que esas palabras pueden cambiar el destino?, le preguntó él, con una mirada que la atravesaba. Cada palabra podía ser un puñal, pero Clara sentía que la oración la conectaba con algo más grande. Sin embargo, algo oscuro también acechaba en las sombras. Un grupo de personas, sectarios, que consideraban su fe y su esperanza se convirtieron en su mayor vulnerabilidad. Las noches se tornaron largas y profundas. Clara luchaba entre la fe renovada y el miedo que la consumía. ¿Podré resistir?, se preguntaba cada amanecer. La presión aumentaba y cada susurro del viento le recordaba que las respuestas podrían no ser las que esperaba. Así, atrapada en medio de la esperanza y la desesperanza, Clara decidió seguir adelante. Con cada paso, la fe se volvía más fuerte y las dudas más danzantes. El misterio de su transformación apenas comenzaba. ¿Está realmente lista para enfrentar lo que sigue? Hey, antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te fazer una alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removió suas inscrições sin aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Mientras el sol se asomaba tímidamente por las ventanas del hospital, Clara se sentía más ligera. Había pasado toda la noche recitando la oración, susurrando palabras de fe al viento. Sin embargo, la calma que parecía envolverla fue interrumpida por el sonido de un grito desgarrador que provenía de la sala de emergencias. El eco resonó por los pasillos y su corazón se aceleró. Al instante,
La enfermera corrió hacia el lugar donde una multitud de médicos y enfermeros se agrupaba alrededor de una camilla. El paciente, un hombre mayor, yacía inmóvil, su piel pálida como la cera. Clara empujó a la multitud, sintiendo cómo el sudor se acuó. Al acercarse, reconoció al hombre. Era el padre del paciente al que había estado ayudando, Marcos. De pronto, todas las miradas se volcaron hacia ella. «¡Clara! ¡Necesitamos que ayudes!», gritó una enfermera, y el sonido del caos la envolvió como una ola. Luego, en medio del tumulto, vio algo que la hizo detenerse en seco. Justo detrás de la camilla, observando con una expresión que helaba la sangre, estaba su padre. Su mirada era dura y llena de reproche, como si estuviera señalando a un enemigo. Clara sintió un nudo en la garganta. ¿Por qué estaba aquí? De repente, la situación se tornó aún más crítica. El hombre en la camilla dejó escapar un gorgoteo angustioso, y el médico intentó reanimarlo, pero la desesperación se apoderó de la sala. Clara cerró los ojos por un segundo, recordando la calidez de la oración que había recitado. Sin más, se acercó al hombre mientras el personal médico luchaba por darle vida. «¡Cree en la luz! ¡Cree en la esperanza!», ella gritó, sintiendo su voz resonar con una fuerza inusitada. Pero antes de que pudiera hacer algo más, una mano pesada le tocó el hombro. Era su padre. «¡Detente! ¡No puedes hacer esto!», le reprendió, su tono lleno de una severidad escalofriante. La paralizó, como si una corriente eléctrica la atravesara. En ese instante, un temblor recorrió la sala. Las luces comenzaron a parpadear y Clara sintió que la energía de la oración cobraba vida a su alrededor. La multitud contuvo el aliento. Antes de que alguien pudiera procesar lo que estaba sucediendo, un grito más resonó en el aire, pero no era del paciente, era de otra enfermera que yacía en el suelo, su rostro pálido y sus ojos desorbitados. «Clara, ¿de dónde vino esa oración?», musitó ella, mientras caía desmayada. Era la enfermera que más había sufrido desde la llegada de Marcos, la que había estado a su lado en cada momento difícil. El caos se intensificó mientras Clara miraba entre lágrimas. ¿Qué estaba pasando? Afuera, la gente comenzaba a murmurar y se generó un bullicio en la entrada del hospital. Alguien había filmado la escena y las redes comenzaron a llenarse de videos del momento dramático. La comunidad, que había comenzado a llenarse de esperanza, ahora estaba en el borde del pánico. Las palabras de su padre volvían a resonar en su mente. La esperanza es una ilusión. El aire se tornó pesado, y Clara, atravesada por un torbellino de emociones, se dio cuenta de algo devastador. La oración, pensó, mientras el miedo la abrazaba. Y justo cuando todo parecía desmoronarse, sintió que los ojos de su padre la escrutaban, con una mezcla de desprecio y preocupación. Lo que había imaginado como un primer paso hacia la luz podía estar conduciéndola a las sombras. Clara estaba lista para enfrentarse a esto. ¿O realmente lo estaba? El dilema se cierne sobre ella. ¿Seguirá con su fe o su historia terminará en oscuridad? La sala, llena de murmullos y miedo, ahora solo esperaba una respuesta. El dilema se cierne sobre ella. ¿Seguirá con su fe o su historia terminará en oscuridad? La sala, llena de murmullos y miedo, ahora solo esperaba una respuesta. Clara, con el corazón en un puño, sentía como si el aire se le escapara de los pulmones.
El caos reinante a su alrededor se convertía en un eco lejano, mientras sus pensamientos giraban en torno a la desesperación que la engullía. Pero entonces, un grito desgarrador perforó el aire de la sala, llevándose consigo toda la calma construida. «¡Clara, ayúdanos!». La voz de su colega resonó como un tambor, despertándola de su trance. Miró y vio al médico, su rostro pálido y su mirada de horror, alejándose un instante de la escena caótica. El hombre en la camilla estaba en un estado crítico, sus ojos cerrándose lentamente, intentando resistir el último suspiro. Sin pensar, Clara volvió a acercarse, la oración que había repetido toda la noche, alineándose con su misión. A medida que se agachaba para intentar resucitar al hombre, sintió un tirón en su muñeca. Era su padre otra vez, obligándola a detenerse. «No es tu trabajo salvarlo, Clara. Detente, eres solo una enfermera». La mirada de su padre era fría. Una chispa de envidia y desprecio brillaba en sus ojos. En ese instante, las luces comenzaron a parpadear. Fue como si una tormenta se desatara. Clara sintió como si el espacio a su alrededor encogiera. Un vacío se formaba en su pecho, mientras las sombras parecían cobrar vida. Pero lo inesperado estaba por venir. «¡Clara!». La voz de otra enfermera cortó el aire, mientras un bullicio crecía fuera de la sala. Ella dio la vuelta y vio a un grupo de personas congregándose por las puertas. Los murmullos se convirtieron en voces elevadas, tensas como cuerdas de un violín. Clara sintió una punzada de ansiedad. La tensión era palpable. Cada rostro en la multitud parecía estar esperándola. ¿Pero por qué? Fue entonces cuando el hombre en la camilla, en un último intento por aferrarse a la vida, abrió los ojos. Clara se quedó petrificada y de repente, lo que todos observaban no era solo un paciente. Fue más que un milagro, porque en esos ojos vio un destello de reconocimiento. «Clara», murmuró, la voz entrecortada. «¿Eres tú?». El tiempo se detuvo. Clara sintió que el mundo se desvanecía. En un susurro desesperado, el hombre continuó. «Eres la razón por la que estoy aquí. Tú, a mí me hiciste». La sala entera contuvo la respiración. Clara dio un paso hacia atrás, su mente en un torbellino. «¿Qué estás diciendo? ¿Qué significa esto?». Se giró hacia su padre, buscando respuestas en su expresión inquebrantable, pero fue en vano. Antes de que alguien pudiera reaccionar, el hombre soltó un grito desgarrador y con un estallido de luz, una onda de energía recorrió la habitación. Todo tembló. El caos dio paso a un silencio sepulcral. Clara miró alrededor. El miedo y la confusión dominaban el ambiente. La enfermera desmayada de antes comenzó a despertar. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. «Creo que lo que está pasando está ligado a ti, Clara. La oración, lo que dijiste», balbuceó, todavía aturdida. En ese momento, un profundo secreto se reveló. Clara se dio cuenta de que había algo más en su pasado. Su conexión con ese hombre, con la oración. Algo que había olvidado, algo que había estado oculto desde hacía años. El silencio se volvió ensordecedor, y el peso de la verdad comenzó a caer sobre ella. «¿Qué he hecho realmente?». Clara murmuró para sí misma, sintiendo el sudor frío correr por su espalda. El dilema se volvió más complejo. Las sombras de la desesperanza se acercaban nuevamente. ¿Quién era ella realmente? ¿Qué secretos guardaba su familia? El rostro de su padre la miraba con desdén, mientras el resto de la sala permanecía expectante. «Esto no ha terminado», pensó Clara.
mientras lo desconocido se cernía sobre ella. La verdad estaba al borde de ser revelada, pero ¿estaba lista para enfrentar lo que eso significaba? La historia apenas comenzaba, y en medio de la tormenta, la luz de la oración seguía luchando. ¿Pero qué sombras desataría ahora? Clara, aturdida, seguía sintiendo el estremecimiento del caos a su alrededor. La energía en la habitación era densa, casi palpable. La respiración del hombre en la camilla era cada vez más débil, y ella sentía que su corazón latía en sincronía con el ritmo de su angustia. Las palabras «tú, a mí me hiciste», aún resonaban en su mente. ¿Qué significaba eso? ¿Era posible que ella tuviera un rol en su vida más allá de ser solo una enfermera? De repente, la puerta de emergencia se abrió de golpe. Un grupo de individuos vestidos de negro, con rostros cerrados y miradas intimidantes, entró en la sala. Todo se paralizó por un instante. Clara sintió como si un hielo helado le recorriera la espalda. Uno de ellos, un hombre de ojos oscuros, se adelantó hacia ella, ignorando la situación que había en la camilla. «Clara», dijo con un tono firme y contenido, «es hora de que sepas la verdad». La habitación se llenó de murmullos y la tensión se podía cortar con un cuchillo. El ruido ensordecedor del caos fue reemplazado por un silencio tan profundo que se podía escuchar el latido acelerado del corazón de Clara. «¿Quién eres tú?», preguntó, temblando. «Soy Gabriel», respondió el hombre, avanzando con confianza. «Parte de un grupo que ha estado observando tus acciones. Lo que has desatado aquí no es solo un milagro». Clara sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «¿Qué quieres decir?», cuestionó, su voz temblorosa apenas capaz de sostener la confusión. Gabriel miró al hombre en la camilla y luego la encaró nuevamente. «Esa oración no es solo una construcción de fe. Ha existido por generaciones, un canal hacia algo más grande, pero también un recurso que puede atraer lo peor». «¡No! Es un símbolo de esperanza, de luz», defendió Clara, su voz elevada, resistiendo la idea de que su fe pudiera ser una causa de desdicha. Pero Gabriel la interrumpió. «Esa luz puede traer oscuridad. Las sombras que sigues sintiendo están alimentadas por la energía que tú misma liberaste. Los sectarios que te vigilan no son una coincidencia. Ellos saben lo que has hecho y vienen tras ti». El pánico llenó el aire. Las miradas alrededor se tornaron cada vez más preocupadas. El padre de Clara, su expresión dura, ahora revelaba un atisbo de temor. «Tú no entiendes, Clara», murmuró, como si algo en la revelación de Gabriel lo hubiera dejado temblando. Antes de que Clara pudiera procesar lo que estaba sucediendo, un grito desgarrador cortó el aire. Era el hombre en la camilla. Su cuerpo tembló y se arqueó. Clara corrió hacia él, pero algo la detuvo. De sus ojos, una luz intensa comenzó a emanar, casi ensordecedora. La sala se llenó con un destello que hizo que incluso aquellos en la multitud se taparan los ojos. Gabriel gritó: «¡Detente, Clara! No puedes acercarte». Pero era demasiado tarde. La luz estalló en una oleada, inundando la sala en un caos electrizante. Clara se sintió empujada hacia atrás, como si una fuerza invisible la repeliera. La enfermera desmayada volvió a caer al suelo, mientras algunos pacientes empezaban a gritar, y las máquinas pitaban en un desorden aterrador. Pero justo en ese instante, algo dio un vuelco. Alzando un dedo, el hombre en la camilla pronunció otra oración, una que resonaba en su idioma materno como un eco de lo ancestral.
y con cada palabra las luces parpadearon, como si respondieran a un antiguo llamado. Todos sintieron que la atmósfera cambiaba. La energía se intensificó en el aire, como un vendaval incontrolable que podría llevarse todo a su paso. En medio de esta devastación, Clara sintió un nudo en su vientre al darse cuenta de que el hombre en la camilla podía poseer información crucial sobre su propio pasado, algo que durante toda su vida había permanecido enterrado en lo más profundo de su ser. ¿Qué secretos compartía su familia con este desconocido? ¿Por qué él de pronto era el centro de todo? Clara, el hombre la llamó, rompiendo así la torrencial confusión. Tu legado es poder, pero debes decidir. Si continúas con la oración, debes estar lista para enfrentarte a nosotros. La mención de nosotros hizo que su piel se erizara. ¿Nosotros? Se preguntó. La mirada de Gabriel, llena de advertencias, y su padre, boquiabierto, finalmente pareciendo vulnerable. Clara estaba al borde de un abismo. ¿Qué había hecho? ¿Qué pesadilla había desatado con su oración desesperada? Con cada respiración, el horror aumentaba. La sala volvió a ser un mar de gritos incesantes. Clara contempló el caos a su alrededor, sintiendo el peso de decisiones que nunca imaginó tener que tomar. Todo lo que conocía estaba a punto de colapsar, y ella tenía que decidir en un instante. ¿Seguiría buscando la luz o se dejaría consumir por las sombras? El dilema la alcanzaba nuevamente, y las verdades ocultas se erguían en la penumbra, a la espera de ser desenterradas. Clara, aturdida, seguía sintiendo el estremecimiento del caos a su alrededor. La energía en la habitación era densa, casi palpable. Las miradas de los presentes se mantuvieron fijas en el hombre de la camilla, cuyo brillo interno comenzaba a iluminar sombras aterradoras. «Tú eres la razón por la que estoy aquí», repetía, la voz temblorosa, pero digna. Clara sentía que, a medida que sus palabras resonaban, algo dentro de ella se revolvía. «¡Clara!». La voz de Gabriel rompió el ambiente tenso. «Escucha, lo que has desatado aquí no solo afecta a este hombre, afecta a todos. Debes decidir rápidamente». Ella sintió que una tormenta se avecinaba, un torbellino de emociones que casi la ahoga. De repente, una sacudida atravesó la sala. El hombre en la camilla convulsionó y se arqueó, mientras una luz cegadora estalló de sus ojos. Clara sintió que el aire se volvía pesado, como si cada respiración se tornara un desafío. «¡Cree en la luz! ¡Cree en la esperanza!», gritó, pero su voz fue tragada por el creciente clamor de la multitud. Y entonces, en un giro inesperado, el hombre abrió por completo los ojos, y de su boca comenzó a salir una palabra que resonó con un eco desconocido. «Madre». Clara se congeló. El pánico invadió su estómago. Esa palabra tan simple desencadenó un torrente de recuerdos, tiempos que creía olvidados pero que regresaban con... Su mente se sacudió. ¿Cómo podía ser esto posible? La historia de su madre, la mujer que había estado marcada por el dolor y la enfermedad, tenía un hilo que conectaba su trágico final con este desconocido. El caos estalló nuevamente cuando un grupo de personas, aquellos seguidores de la oscuridad, irrumpió en la sala. «¡Esto se ha terminado!», gritaron. Con movimientos rápidos y firmes, comenzaron a dispersar a la multitud, ignorando el clamor del hombre en la camilla y la angustia de Clara. La confusión llenó la sala y los murmullos comenzaron a crecer, llenos de miedo y desesperación. «¡Detente!»,
gritó Clara, al darse cuenta de que debía proteger lo que podía perder. Pero, antes de que pudiera moverse, el hombre levantó la mano. No temas, Clara. Ellos no pueden tocarte. Tú eres más poderosa de lo que crees. Ella sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo, pero el pánico se apoderó de su mente. ¿Qué significaba eso? Gabriel con urgencia gritó: «No puedes permitir que la oscuridad lo consuma todo. La esperanza es una espada, Clara. La oración que recitaste, esa es tu armadura». En ese momento, todo se tornó aún más intenso. El hombre en la camilla, ahora revelando su propia historia, comenzó a contar cómo había llegado allí, la conexión que tenía con su madre, revelando un secreto inconfesable que los ataba a ambos. «Clara, tu madre fue parte de este legado, aquel que ahora buscas, el mismo que ella selló con su vida», pronunció el hombre. El aire se volvió denso, la multitud estallando en murmullos desesperados. «¿Qué legados? Dímelo», exigió Clara, sintiendo cómo la desesperación la envolvía, incluso mientras las sombras comenzaban a rodear la sala. Su relación con el hombre, con su madre, con su padre, todo estaba a punto de desmoronarse. En ese instante, Clara sintió que la luz que emanaba del hombre se oscurecía. «¡No! ¡No te vayas!», gritó, pero la energía se disipó, como una vela que se apaga. La habitación fue tragada por la oscuridad y las últimas palabras del hombre resonaron en su cabeza. «Tú decides, Clara. Tú decides». La sala se llenó de sombras y Clara comprendió que la luz había desaparecido, dejando al descubierto la verdad oculta. Su madre había estado en medio de un conflicto que nunca entendió, y ahora ella debía enfrentarlo. Tal vez el poder para cambiar el destino residía en conocer su historia, pero estaba lista para desenterrar esos secretos devastadores. Mientras la oscuridad la rodeaba, una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Cuál era realmente su legado? Clara ficó paralizada, sintiendo que el ar a su alrededor se tornaba pesado. A sala mergulhó en un silencio inquietante, quebrado apenas pelos. O homem respirou fundo enquanto sua energia parecia oscilar. «Você precisa saber a verdade». A multidão se aproximou, o medo agora dilacerando a atmosfera. Clara sentiu seu coração disparar. Que verdade! Sua voz saiu quase como um sussurro, entalada pela pressão crescente. O olhar dele era penetrante, carregado de um peso que parecia se conectar com algo muito além do que ela conseguia entender. «Você tem que entender. Sua mãe não morreu como você pensa», ele disse. E a cada palavra, o nó em sua garganta se apertava. Ela fez um pacto, um acordo com forças que você não imagina. As palavras ecoaram na sala, como um trovão. Clara sentiu a respiração faltar. «Pacto? Que pacto é esse? O que você está dizendo?» O desespero pulsava em seu peito, como se um clareador de luz estivesse sendo encoberto por nuvens. Ela salvou vidas, Clara, mas a um custo. E esse custo, agora, é seu. O choque atingiu Clara como um punhal. Ela olhou ao redor e viu o olhar horrorizado de seu pai. O desprezo agora misturado com uma fraqueza. «Você sabia?» Clara perguntou, a raiva fervilhando em sua voz. «Você sabia e nunca disse nada». «Não, eu não sabia. Ou não queria saber», ele gritou, a voz trêmula. Mas foi como se uma máscara tivesse sido retirada, revelando uma verdade sombria que ele sempre tentou esconder. O homem na camilha continuou. «A energia que você liberou com a oração a trouxe de volta, mas ela também abriu um portal. As forças que sua mãe desafiou, que estavam adormecidas, agora estão despertando». Uma onda de murmúrios percorria a sala. Clara olhou para Gabriel,
que estava lá, os olhos fixos nele. E você sabia de tudo isso? Gabriel hesitou, antes de finalmente responder. Eu só sabia que sua fé era mais poderosa do que você imagina. O que nós vemos, as sombras que cercam este lugar, são a consequência das decisões da sua mãe. E Clara, agora você possui essa carga. Mas, antes que ela pudesse processar, uma explosão de luz irrompeu da direção da entrada. As portas foram arrombadas e os mesmos homens de preto de antes entraram, mas agora com um objetivo claro: capturar o homem na camilha. Ele não pode sair. O pacto deve ser cumprido, gritaram. Clara sentiu o caos aumentar ao seu redor. As pessoas começaram a gritar, correndo em todas as direções. Ela estava em choque, sem saber qual era seu papel nessa loucura. A filha de uma mulher que fez um pacto obscuro, a portadora de um legado que não pediu. Você não pode deixá-lo ir, ela gritou, sentindo o desespero a dominar. Mas enquanto lutava para se manter firme, uma verdade ainda mais devastadora explodiu dentro dela, como uma bomba relógio prestes a estourar. Se forem atrás dele, eles também vêm atrás de mim. Nesse momento, foi como se tudo parasse. O homem a encarou, e uma compreensão passava entre eles. Uma conexão que fez seu coração disparar. Você precisa escolher, Clara. O que você está disposta a fazer para salvar a luz? A sala ficou em silêncio, a pergunta pairando no ar como um denso nevoeiro. O que ela estaria disposta a sacrificar? Clara observou os homens se aproximando, a adrenalina pulsando em suas veias. E então, sem pensar, sem hesitar, ela fez sua escolha. Se vocês quiserem levá-lo, terão que passar por mim, gritou, sentindo sua voz ecoar pelas paredes do hospital. Como um eco do passado, ela notou que a luz que tinha dentro de si começava a brilhar. Mas enquanto a decisão se cristalizava, uma sombra se ergueu na porta. Um novo inimigo havia chegado, mais poderoso do que qualquer um imaginava. O coração de Clara disparou. O que mais está escondido? Seu corpo tremeu. Um novo nível de terror se desdobrava. E a única certeza era que tudo que ela pensava saber estava prestes a desmoronar diante de seus olhos. Clara ficou paralisada, sentindo que o ar ao seu redor se tornava pesado. A sala mergulhou em um silêncio inquietante, quebrado apenas pelos sussurros nervosos das pessoas ao seu redor. O homem na camilha, com os olhos ainda brilhando, emanava uma energia potente. Mas essa luz que antes parecia oferecer esperança, agora se tornava um aviso de trevas iminentes. Clara! O homem respirou fundo, enquanto sua energia parecia oscilar. Você precisa saber a verdade. A multidão se aproximou, o medo agora dilacerando a atmosfera. Clara sentiu seu coração disparar. Que verdade! Sua voz saiu quase como um sussurro, entalada pela pressão crescente. O olhar dele era penetrante, carregado de um peso que parecia se conectar com algo muito além do que ela conseguia entender. Você tem que entender. Sua mãe não morreu como você pensa, ele disse, e a cada palavra, o nó em sua garganta se apertava. Ela fez um pacto. Um acordo com forças que você não imagina. As palavras ecoaram na sala, como um trovão. Clara sentiu a respiração faltar. Pacto? Que pacto é esse? O que você está dizendo? O desespero pulsava em seu peito como se um clareador de luz estivesse sendo encoberto por nuvens. Ela salvou vidas, Clara, mas a um custo. E esse custo, agora, é seu.
O choque atingiu Clara como um punhal. Ela olhou ao redor e viu o olhar horrorizado de seu pai. O desprezo agora misturado com uma fraqueza. Você sabia? Clara perguntou, a raiva fervilhando em sua voz. Você sabia e nunca disse nada? Não, eu não sabia ou não queria saber. Ele gritou, a voz trêmula. Mas foi como se uma máscara tivesse sido retirada, revelando uma verdade sombria que ele sempre tentou esconder. O homem na camilha continuou. A energia que você liberou com a oração a trouxe de volta, mas ela também abriu um portal. As forças que sua mãe desafiou, que estavam adormecidas, agora estão despertando. Uma onda de murmúrios percorria a sala. Clara olhou para Gabriel, que estava lá, os olhos fixos nele. E você? Você sabia de tudo isso? Gabriel hesitou antes de finalmente responder. Eu só sabia que sua fé era mais poderosa do que você imagina. O que nós vemos, as sombras que cercam este lugar, são a consequência das decisões da sua mãe. E Clara, agora você possui essa carga. Mas antes que ela pudesse processar, uma explosão de luz irrompeu da direção da entrada. As portas foram arrombadas e os mesmos homens de preto de antes entraram. Mas agora com um objetivo claro: capturar o homem na camilha. Ele não pode sair, o pacto deve ser cumprido, gritaram. Clara sentiu o caos aumentar ao seu redor. As pessoas começaram a gritar, correndo em todas as direções. Ela estava em choque, sem saber qual era seu papel nessa loucura. A filha de uma mulher que fez um pacto obscuro? A portadora de um legado que não pediu? Você não pode deixá-lo ir, ela gritou, sentindo o desespero a dominar. Mas enquanto lutava para se manter firme, uma verdade ainda mais devastadora explodiu dentro dela, como uma bomba relógio prestes a estourar. Se forem atrás dele, eles também vêm atrás de mim. Nesse momento foi como se tudo parasse. O homem a encarou, e uma compreensão passava entre eles, uma conexão que fez seu coração disparar. Você precisa escolher, Clara. O que você está disposta a fazer para salvar a luz? A sala ficou em silêncio, a pergunta pairando no ar como um denso nevoeiro. O que ela estaria disposta a sacrificar? Clara observou os homens se aproximando, a adrenalina pulsando em suas veias. E então, sem pensar, sem hesitar, ela fez sua escolha. Se vocês quiserem levá-lo, terão que passar por mim, gritou, sentindo sua voz ecoar pelas paredes do hospital. Como um eco do passado, ela notou que a luz que tinha dentro de si começava a brilhar. Mas enquanto a decisão se cristalizava, uma sombra se ergueu na porta. Um novo inimigo havia chegado, mais poderoso do que qualquer um imaginava. O coração de Clara disparou. O que mais está escondido? Seu corpo tremeu, e então a entrada da sala se iluminou com uma presença intensa. A figura que se destacava era familiar. Uma mulher com longos cabelos escuros, olhos profundos. Não era apenas qualquer mulher, mas alguém que Clara nunca esperava ver novamente. Clara, sou eu, a mulher disse com um sorriso triste. Eu voltei para você. O choque a atingiu como um relâmpago. Mãe? Clara gaguejou, a realidade explodindo em sua mente. Todas as questões não eram sobre a luz e a escuridão. Eram sobre a mulher que ela achava que havia perdido para sempre. O que isso significava? E aquele novo personagem, qual era sua real natureza? Desdobrando-se diante dela estava uma verdade que poderia me dar toda a narrativa. Não apenas sobre o passado, mas sobre o futuro que ainda estava por vir. O que mais estava escondido e por que agora? As sombras tamborilavam ao redor, como o aviso de um vendaval.
A sala estava à beira da sua própria destruição, e Clara percebeu que sua luta apenas começava. A relação com sua mãe, as decisões, tudo ganhava um novo sentido, e ela ainda não sabia quais segredos descobriria. O peso do legado era mais do que ela imaginava. Clara ficou paralisada, sentindo que o ar ao seu redor se tornava pesado. A sala mergulhou em um silêncio inquietante, quebrado apenas pelos sussurros nervosos das pessoas ao seu redor. O homem na caminha, com os olhos ainda brilhando, emanava uma energia potente, mas essa luz que antes parecia oferecer esperança, agora se tornava um aviso de trevas iminentes. Clara! O homem respirou fundo, enquanto sua energia parecia oscilar. Você precisa saber a verdade. A multidão se aproximou, o medo agora dilacerando a atmosfera. Clara sentiu seu coração disparar. Que verdade? Sua voz saiu quase como um sussurro, entalada pela pressão crescente. O olhar dele era penetrante, carregado de um peso que parecia se conectar com algo muito além do que ela conseguia entender. Você tem que entender. Sua mãe não morreu como você pensa, ele disse, e a cada palavra o nó em sua garganta se apertava. Ela fez um pacto, um acordo com forças que você não imagina. As palavras ecoaram na sala como um trovão. Clara sentiu a respiração faltar. Pacto? Que pacto é esse? O que você está dizendo? O desespero pulsava em seu peito, como se um clareador de luz estivesse sendo encoberto por nuvens. Ela salvou vidas, Clara, mas a um custo, e esse custo agora é seu. O choque atingiu Clara como um punhal. Ela olhou ao redor, viu o olhar horrorizado de seu pai, o desprezo agora misturado com uma fraqueza. Você sabia? Clara perguntou, a raiva fervilhando em sua voz. Você sabia e nunca disse nada? Não, eu não sabia, ou não queria saber. Ele gritou, a voz trêmula. Mas foi como se uma máscara tivesse sido retirada, revelando uma verdade sombria que ele sempre tentou esconder. O homem na camilha continuou. A energia que você liberou com a oração a trouxe de volta. Mas ela também abriu um portal. As forças que sua mãe desafiou, que estavam adormecidas, agora estão despertando. Uma onda de murmúrios percorria a sala. Clara olhou para Gabriel, que estava lá, os olhos fixos nele. E você? Você sabia de tudo isso? Gabriel hesitou, antes de finalmente responder. Eu só sabia que sua fé era mais poderosa do que você imagina. O que nós vemos, as sombras que cercam este lugar, são a consequência das decisões da sua mãe. E Clara, agora você possui essa carga. Mas, antes que ela pudesse processar, uma explosão de luz irrompeu da direção da entrada. As portas foram arrombadas e os mesmos homens de preto de antes entraram, mas agora com um objetivo claro: capturar o homem na camilha. Ele não pode sair, o pacto deve ser cumprido! Gritaram. Clara sentiu o caos aumentar ao seu redor. As pessoas começaram a gritar, correndo em todas as direções. Ela estava em choque, sem saber qual era seu papel nessa loucura. A filha de uma mulher que fez um pacto obscuro, a portadora de um legado que não pediu. Você não pode deixá-lo ir, ela gritou, sentindo o desespero a dominar. Mas enquanto lutava para se manter firme, uma verdade ainda mais devastadora explodiu dentro dela, como uma bomba relógio prestes a estourar. Se forem atrás dele, eles também vêm atrás de mim. Nesse momento, foi como se tudo parasse. O homem a encarou, e uma compreensão passava entre eles, uma conexão que fez seu coração disparar. Você precisa escolher, Clara.
O que você está disposta a fazer para salvar a luz? A sala ficou em silêncio, a pergunta pairando no ar como um denso nevoeiro. O que ela estaria disposta a sacrificar? Clara observou os homens se aproximando, a adrenalina pulsando em suas veias. E então, sem pensar, sem hesitar, ela fez sua escolha. Se vocês quiserem levá-lo, terão que passar por mim, gritou, sentindo sua voz ecoar pelas paredes do hospital. Como um eco do passado, ela notou que a luz que tinha dentro de si começava a brilhar. Mas enquanto a decisão se cristalizava, uma sombra se ergueu na porta. Um novo inimigo havia chegado, mais poderoso do que qualquer um imaginava. O coração de Clara disparou. O que mais está escondido? Seu corpo tremeu, e então a entrada da sala se iluminou com uma presença intensa. A figura que se destacava era familiar. Uma mulher com longos cabelos escuros, olhos profundos. Não era apenas qualquer mulher, mas alguém que Clara nunca esperava ver novamente. Clara. Sou eu, a mulher disse com um sorriso triste. Eu voltei para você. O choque a atingiu como um relâmpago. Mãe? Clara gaguejou, a realidade explodindo em sua mente. Todas as questões não eram sobre a luz e a escuridão. Eram sobre a mulher que ela achava que havia perdido para sempre. O que isso significava? E aquele novo personagem, qual era sua real natureza? Desdobrando-se diante dela estava uma verdade que poderia mudar toda a narrativa. Não apenas sobre o passado, mas sobre o futuro que ainda estava por vir. O que mais estava escondido? E por que agora? Mas antes que ela pudesse perguntar, a mãe fez um gesto sutil com a mão. A sala começou a tremer e a luz que emanava do homem na camilha começou a oscilar, como se estivesse respondendo a algum poder interno. Clara, você precisa saber, eu não voltei apenas para você, eu voltei para corrigir um erro colossal. O murmúrio da multidão aumentou. Mas Clara só conseguia olhar para sua mãe, seu coração batendo tão forte que parecia querer saltar do peito. O que você quer dizer com isso? Sua voz era quase um grito. Eu fiz um pacto, não apenas para salvar vidas, mas para prender algo dentro de mim. Algo maligno, a mulher revelou, os olhos cheios de lágrimas. E agora, esse maligno foi libertado por você. E ele está mais próximo do que você imagina. Clara sentiu o chão se abrir sob seus pés. Uma onda de terror a envolveu. Não, não pode ser. Eu não podia saber. Sabemos o que for necessário, disse Gabriel, olhando para a mulher com respeito. A escolha de Clara foi o estopim. Cale-se, Clara gritou, a dor e a traição tomando conta dela. O que significava essa verdade? Sua vida inteira desmoronando em frações de segundo. As relíquias do passado estavam ligadas a um mal que ela nunca desejou. E então, no meio deste pesadelo, alguém gritou da multidão. Clara, olhe! E enquanto os olhares se voltaram para o homem na camilha, todos ficaram em silêncio. Havia algo se formando ao redor dele. Uma sombra escura cobria a sala, e Clara percebeu. O que quer que estivesse sendo libertado não era só sobre sua mãe, mas algo a ver com ela mesma. A revelação cortou como uma faca, e enquanto a sombra crescia, Clara gritou, Não! O que vocês fizeram? A sala se transformou em um alvoroço. Clara estava perdida, confrontada com as consequências de um legado que nunca pediu. O peso do passado a esmagava. E, ao mesmo tempo, os rostos ao seu redor tornavam-se estranhos. Quem eram eles? O que realmente estavam lutando? E foi quando ela percebeu: o homem na camilha não era apenas um instrumento. Ele carregava em si a chave para tudo, a verdade que poderia libertá-la ou condená-la.
Com isso, as perguntas começaram a se formar na mente de Clara, enquanto a sombra tomava a sala plenamente. Estava pronta para encarar o que significava ser parte desse legado. O que mais estava por vir? A história que ela conhecia estava prestes a ter um desfecho muito diferente. Clara ficou paralisada, a respiração pesada enquanto a sala ao redor parecia se encolher. O homem na caminha, essa luz milagrosa, agora se tornava um sinal de calamidade. Mãe, você fez um pacto? As palavras saíram como um sussurro, mas ecoaram no silêncio tenso da sala. Todos os olhares se voltaram para ela, a expectativa pairando como uma espada sobre sua cabeça. Sim, Clara, eu fiz um pacto. A voz da mãe, ainda com um toque de suavidade, agora soava como uma punhalada. Era a única maneira de proteger você e salvar aqueles que estavam em perigo, mas ao custo de muito mais do que você pode imaginar. Aquelas palavras caíram sobre Clara como uma avalanche de confusão e dor. Por que você nunca me contou? Clara gritou, as lágrimas escorrendo. Por que você me deixou pensar que estava morta por algo que não podia controlar? O coração dela batia tão rápido que parecia que iria sair pelo peito. Ao fundo, familiares e conhecidos começaram a murmurar, a tensão crescendo a cada segundo. Por que eu precisava que você crescesse longe disso? Longe do que eu libertei? A mãe respondeu, os olhos agora cheios de arrependimento. O que não te contei é que o pacto envolvia uma entidade que ainda reside em mim. Algo que eu prendi para sempre e agora está se libertando. O homem na cama começou a convulsionar. Clara sentiu no estômago que algo terrível estava prestes a acontecer. Não! Ele não pode acabar assim! Gritou, mas as palavras mal saíram. A sala tremeu com essa força obscura e as luzes começaram a falhar. As sombras dançavam nas paredes, como cortinas se abrindo para um espetáculo horroroso. Clara! Gritou Gabriel, olhando para ela com desespero. Se você não enfrentar isso agora, não apenas seu futuro ao seu redor. O caos explodiu novamente, e as pessoas começaram a correr, buscando a saída. Os gritos se misturando em uma cacofonia de pânico. Então, no auge do tumulto, o homem na cama abriu os olhos e gritou, uma voz estrondosa que parecia vir de outro mundo. Clara, você tem que confrontar a verdade. O chão tremeu e subitamente a sombra ganha forma. Uma figura alta e nebulosa emergiu da escuridão, pairando sobre o homem. Uma aura de desespero e malevolência. Baldo! A mãe gritou, o horror em seu olhar. Não, eu te prendi! Mãe, quem é ele? Clara questionou, tremendo. A aura da figura revelou uma face conhecida de todos os presentes. Uma figura de seu passado obscuro, um ser que sua mãe havia banido e que agora retornava para consumir tudo. Eu sou o que você não consegue enfrentar, Clara. O que você carrega também. Você tem o poder de decidir. Soltar ou destruir, a entidade falou. Voz ecoante. Penetrou cada fibra do ser de Clara. Um arrepio percorreu sua espinha. Tudo o que achava saber parecia ruir naquele momento. Não! Clara respondeu, o medo crescendo dentro de si. Eu não sou você! Eu não sou essa escolha! E num instante de clareza percebeu. Era a conexão com sua mãe que também a tornava forte. Sua luz e suas decisões poderiam desafiar essa sombra. Nesse momento, uma luz começou a brilhar dentro dela. Eu sou mais que um legado. Sou a escolha que fará a diferença.
Mas enquanto falava, a figura de Baldur começou a rir. Um som estrondoso que reverberava na sala, criando uma sinfonia de terror. Assim você acredita que pode me enfrentar, Clara? As luzes da sala se apagaram de repente. Uma escuridão profunda envolveu todos. Clara sentiu que o chão desaparecia sob seus pés. E quando achou que tudo estava perdido, sua mãe segurou sua mão. Você tem a força. Juntas encerraremos isso. As sombras começaram a engolir tudo. Mas no último momento, Clara gritou: "Não, eu decido." E então tudo se iluminou. A luz era deslumbrante. A sala voltou a se revelar, mas com uma diferença profunda. Quando a escuridão começou a se dissipar, algo estava diferente. Clara olhou ao redor e viu que muitos na sala estavam imobilizados, com expressões de choque, mas não apenas com medo, com algo mais. Traição? O coração de Clara disparou. O que tinha acontecido ali? O olhar da mãe se transformou e Clara percebeu que ali, naquele momento, muitas verdades estavam prestes a serem reveladas. E quando tudo parecia que podia se resolver, a sombra de Baldur lançou uma última revelação. É você quem escolhe, mas lembre-se, Clara, torná-los cativos foi apenas o começo. O verdadeiro sacrifício virá em seu relacionamento. Com ela, ele disse, apontando para sua mãe. E antes que pudesse entender, algo a atingiu, um golpe que a fez cambalear. Clara percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando, e ela nem tinha ideia de que os aliados que pensava ter poderiam ser os maiores inimigos. Clara respirou fundo, sentindo a pressão no peito aumentar enquanto a sombra de Baldur pairava ameaçadoramente sobre eles. O olhar intenso de sua mãe era uma mistura de amor e dor, uma tempestade de emoções que a envolvia. Você precisa se libertar, Clara. A única forma de deter Baldur é confrontando a verdade que você carrega dentro de si. Você é mais forte do que ele. A multidão atrás dela estava em pânico, mas Clara sentia uma determinação começando a brotar em seu interior. Não sou o que ele diz, gritou ela, olhando nos olhos da sombra. Não serei um receptáculo do mal. A sala tremeu e um grito ecoou. Era o homem na cama exausto, forçando a voz. Clara, ligue-se à luz que reside em você. O que você teme se tornará a sua maior força. E como um estopim, uma luz bruxuleante emanou de Clara. O calor a envolveu, e ela sentiu que as memórias de sua mãe, a esperança e o amor que sempre houvera, se juntaram àquela energia. Eu não vou deixar você machucar mais ninguém. Com uma coragem renovada, Clara avançou. As sombras começaram a se contorcer, como se fossem feitas de fumaça. A conexão com sua mãe só a fortalecia. Baldur riu, um som que provocava arrepios. Acha que pode me derrotar? Eu sou a escuridão, que você se recusa a aceitar. Mas Clara sentiu um novo poder dentro de si, um vínculo que seu amor e sua herança lhe proporcionavam. Você não me conhece, Baldur. Eu sou a filha de uma mulher forte. E juntas, não iremos nos deixar levar por suas mentiras. Nesse instante, a luz explodiu e uma onda de energia pura varreu a sala, espalhando as sombras como um vento forte. A figura de Baldur se contorceu e então, como se estivesse sendo puxado por uma força invisível, ele começou a desaparecer. A sala ficou em silêncio total, enquanto todos observavam o que havia acontecido. A luz de Clara pulsava intensamente.
tocando cada pessoa presente, infundindo-a com uma sensação de paz. Era como se finalmente a carga que todos carregavam houvesse sido aliviada. "Temos que ir, Clara", sua mãe disse, a emoção em sua voz como um farol. "Nunca mais poderemos deixar que estas forças nos dividam. Vamos nos unir e olhar para o futuro." Clara segurou a mão da mãe, sentindo que juntas poderiam enfrentar qualquer desafio. Mas a dúvida ainda a atormentava. E se Baldur voltar? E se a escuridão nunca realmente desaparecer? "Enquanto você mantiver a luz dentro de si, Clara, a escuridão não terá poder", a mãe respondeu, encontrando força em sua voz. "Você é a ponte entre o passado e o futuro, e a escolha é sempre sua." As lágrimas escorriam pelo rosto de Clara, mas agora eram lágrimas de alívio. "Vou lembrar disso. Para sempre." E assim, enquanto a multidão se dispersava, Clara sentiu um leve sorriso se formar em seus lábios. O caminho à frente ainda era incerto, mas ela sabia que não estava sozinha. Sua mãe, sua cidade e todos aqueles que amava estavam ao seu lado. A luz dentro dela brilhava mais do que nunca. Então, em meio à confusão, ela se virou e começou a andar. E antes que pudesse dar o próximo passo, uma voz suave sussurrou nas sombras: "Sabia que isso ainda não tinha acabado, Clara. A verdadeira escolha ainda está por vir." Clara hesitou, a dúvida novamente a cercando. O que vem a seguir? Agora é sua vez. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Se inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você precisa demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.